Olá, valiosa! Seja muito bem-vinda a mais um vídeo no nosso canal. E hoje nós vamos falar de um tema delicioso, mas extremamente polêmico. E eu espero que, se você estiver pensando em se casar ou estiver com qualquer dificuldade financeira no seu casamento, você assiste esse vídeo. Você já ouviu dizer aquela história que quando eu vou casar é meu bem, e no divórcio meus bens? O que é mais engraçado é que isso pode ser totalmente evitado, porque, gente, não tem situação melhor para prosperar do que um casamento. Afinal de contas, nós estamos unindo receitas e dividindo despesas. E, em contrapartida, o divórcio, com certeza, é o maior causador de erosão no seu patrimônio. Então, vamos lá. Antes de a gente começar, vou pedir para você deixar um like aqui. Se esse é um assunto que te interessa, nós vamos falar como cuidar das finanças em casais. E, claro, se inscrever no canal para que você seja avisada a cada novo vídeo. Para você ser avisado, tem que notificar o sininho, tá? Não basta só se inscrever. Mas vamos lá, que a gente já vai começar. Gosto de usar personagens quando eu vou falar de finanças para casais. Então vamos lá, Joãozinho e Maria namoram há muito tempo, pouco tempo, já foram casados ou vão casar a primeira vez, não importa. O que importa é, um belo dia eles resolvem juntar as escovas de dente. Isso quer dizer que eles vão morar embaixo do mesmo teto. E aí, gente, nessa decisão que com certeza acontece no momento de muito romance, muita euforia, começam a acontecer coisas que podem impactar, alfinetar esse momento de romance e euforia. Como, por exemplo, festa, evento, viagem, reforma de casa, se eles resolvem não viajar, enfim. O casamento certamente implica em gastos e isso não importa se você vai ou não fazer o evento cerimonial. Como começar a tratar o dinheiro desde então? O mais importante de tudo é uma série de conversas francas e doces, tá? Lembrem que você está falando com a pessoa que você escolheu para passar o resto da sua vida. Mesmo que não dê certo, neste momento, ela é a pessoa escolhida para você passar o resto da sua vida. Então, duas dicas que eu dou. Primeiro, entenda qual o perfil comportamental de negociação. Se você tem dúvida, eu tenho um vídeo que eu falo bastante sobre isso e um material que eu deixei com vocês de análise de perfil comportamental, que é como falar de dinheiro em casa sem estresse. Algo assim no título, tá? Vou deixar o link aqui para vocês. Lá eu falo bastante sobre características de perfis. Por que eu tô dizendo isso? Porque a partir do momento que o dinheiro entra na relação, aquilo para de ser uma relação amorosa, para de ser uma relação sexual, aquilo começa a ser uma relação de negociação. O dinheiro, gente, ele faz essa característica e não tem nenhum problema. Não é porque você vai negociar com o seu cônjuge que você vai passar a ter uma linguagem mais dura, uma situação de competição. Não. Lembre que eu falei, o casamento é um excelente método de prosperidade. Afinal de contas, vocês vão juntar receitas e dividir despesas. Então, a conversa franca, entender que a negociação e, claro, entender o perfil do outro, porque lembra de usar a regra de platina, você vai falar com o outro como o outro gostaria que você falasse. Então, se você tem um perfil mais direto, não queira falar assim com o seu cônjuge se ele ou ela tem um perfil mais analítico, mais estabilizador, mais influente, tá bom? É muito importante, gente, saber o perfil comportamental é vida, é êxito nas negociações e é isso que vocês têm que ter. Ok, Lisa, mas você falou e qual que é a parte prática da coisa? Eu já vou entrar numa parte muito prática com vocês. Vou mostrar aqui como que a gente monta o primeiro orçamento dessa família. Mas antes de entrar aqui nessa parte prática, eu vou dar uma regrinha que funciona muito bem. Nós temos a nossa individualidade.
E a grande maioria dos casais se perde muito quando um começa a dar pitaco nas preferências do outro. Então vamos lá, João e Maria decidiram se casar, chegaram num consenso, fizeram uma festa que os dois queriam. Às vezes não, né? A Maria quer muito uma festa, o João não quer de jeito nenhum. Gente, vocês estão casando. Lembra que casamento é ceder. Se a Maria quer muito uma festa, é o sonho da vida dela, João, meu querido, por favor, colabore com isso. Claro que também não adianta a Maria ir lá e fazer uma festa que eles vão ficar 10 anos endividados pagando. Não, tem que fazer de acordo com a possibilidade de cada um. E aí, usando a criatividade, dá para todo mundo ser feliz. Passando essa fase, nós vamos para o dia a dia, né? Supermercado junto, pagar aluguel, ou pagar um financiamento, ou pagar uma compra maior de imóveis, eu não sei. Mas esse casal começa a ter ali uma relação de sociedade. Sim, o casamento ele tem um contrato porque é uma relação de sociedade. E nesse dia a dia, vocês têm que respeitar a individualidade do outro, como eu disse. Se a Maria ama gastar muito dinheiro com shampoo e o João ama gastar muito dinheiro com meias, não tem problema. O que a gente faz? Primeiro de tudo, monta o orçamento. Como que vai ser mais ou menos esse orçamento de casa? E eu já vou entrar com a mão na massa para fazer isso com vocês, tá? Mostrou esse orçamento? Quanto que a Maria ganha? Quanto que o João ganha? Quanto que eles vão contribuir para esse orçamento? Além dessa contribuição, separa um valor, pode ser R$500, R$1.000, R$100, para cada um gastar como quiser. Então a Maria vai gastar lá com a mania de shampoo dela, o João vai gastar com as meias dele e nenhum vai dar pitaco no outro. Acerta esse valor da mesada individual do casal e cada um gasta com o que bem entende, sem o outro julgar. Gente, se todo mundo soubesse disso, essa dica tão pequenininha ia fazer uma baita diferença. Porque como tem divórcio que acontece por questão financeira. Então, a gente tem que ter isso. Uma outra coisa muito importante que casais evitam, e é um erro grande, conversar sobre a forma de fazer esse contrato desse matrimônio. Sim, gente, regime de bens se conversa muito antes do casamento. Então, se você mora junto, ou vai casar, ou de repente tá casado e tá vendo aí alguma coisa, sente e conversa. Primeiro de tudo, conheça, né? Nós temos regime da comunhão universal de bens, aonde tudo que é de um é de outro, mesmo herança ou coisas que se tinham antes do casamento. Nós temos o que é não conversado, que todo mundo vai, né? É o efeito manada, que é a comunhão parcial de bens, aonde os bens após o casamento são dos dois. E geralmente as pessoas escolhem essa, ou melhor, elas não conversam e tudo bem ficar nisso, porque esse regime é justo, afinal de contas nós estamos casando, então que cada um, né, que a gente passe a dividir as coisas a partir do momento que estamos juntos. Mas eu, Lisa, acho esse regime o mais perigoso de todos. Por quê? Porque depois do casamento, o que se adquire fica para os dois. Porém, se você vende um bem de antes e aplica melhoria depois do casamento, isso pode dar briga. Outra coisa, heranças, né, que vocês usam depois do casamento. Então, eu recebi uma herança, mas aí fui lá, comprei um apartamento, vendi, comprei 2 terrenos, também vai dar briga. Então, avalie se esse realmente é o regime que vocês querem, conhecendo todas as características. Lembrando que regime de casamento, ele protege a decisão do casal em relação aos bens para o divórcio. Regime de casamento não protege a decisão do casal em relação à morte. Neste caso, precisa ter um testamento, que é o que a gente chama de sucessão patrimonial. Tem um outro vídeo aqui no canal também que eu falo muito disso com a doutora Jaqueline, que é Meus Bens, Proteção Patrimonial, tá? Bom, continuando. O outro regime é a separação total de bens, onde tudo que for adquirido vai ser negociado, redigido um contrato
Então pode ser dividido, pode ser mais de um, mais de outro. E esse regime de casamento talvez seja o mais justo, porque enquanto tá tudo beijinho, beijinho, eu posso ceder ou não. É sempre a minha escolha, né? E tem um que você pode misturar os regimes, aliás, existe o aquesto, né? É alguma coisa assim o nome, que você pode selecionar. Para isso eu quero regime de bens parcial, para isso eu quero total. Você pode misturar, não precisa ser unicamente um. Então, não sei se você sabia disso, mas olha a importância de conversar sobre isso antes de casar. Essas são as dicas, gente, teóricas que eu queria dar para vocês. Então, primeiro de tudo, conhecer o perfil comportamental, porque entenda que quando o dinheiro entra na relação, tudo se trata de uma negociação, mesmo que você ame de paixão esse cônjuge ou essa cônjuge, tá? E não tem nada de errado nisso. Depois, vocês trazem crenças de casa, então conheça o perfil comportamental da outra pessoa. O outro regime é a separação total de bens. Tudo que for adquirido por esse casal após o casamento tem que ser registrado em contrato com a participação deles. É uma forma muito justa, né? Porque se por acaso existe muita diferença, vamos falar assim, um vem de família muito rica, o outro nem tanto, e eles querem viver bem, talvez seja uma forma justa. Ah, mas tudo que é meu é dele a partir do momento que a gente casa. A separação total de bens não impede que isso seja feita. Quem tem mais dinheiro pode adquirir e passar metade para o outro já no contrato sem problema nenhum. E tem um outro regime que poucos conhecem, que é a participação final nos aquestos. Ele tem esse nome um pouco complicado e é muito pouco utilizado porque na verdade ele faz um mix. Vocês, antes de casarem, escolhem qual regime vocês querem ter para determinadas situações. Importante, tirando o comunhão parcial de bens, todos os outros exigem que seja feito um pacto pré-nupcial. É um documento simples, gente, redigido por advogado ou pode até ser feito às vezes no cartório, tá? Mas não deixem de ter essa conversa e avaliar esse regime de bens. Afinal de contas, que o casamento dure para sempre e não que tenha um mal-entendido já gerando discórdia entre vocês. Então, só para a gente finalizar a parte teórica, porque eu já vou para a parte prática de como montar esse orçamento, vamos lá. Falou em casamento, tem um contrato. Então, eu estou dizendo de uma negociação. Quando o dinheiro entra, é uma negociação. E para as negociações terem êxito, eu preciso usar a regra de platina, que é falar como o outro gostaria, e eu tenho que conhecer o perfil comportamental do meu cônjuge, né? Dele ou dela. Enfim, feito isso, a gente também já pode combinar desde já que cada um tem sua individualidade. Então, uma parte do nosso dinheiro, ambos trabalham, ambos têm direito de fazer os seus frufrus e firulas. Estabelece um tanto daquele orçamento e ninguém mete o pitaco. Cada um gasta com o que quiser, limitado aquele tanto no orçamento, tá? Se vocês ganham muito diferente ou passam a ganhar diferente, avaliem como vocês vão querer dividir a despesa de casa. Se vai ser pago mais por um do que por outro, se vai ser pago tudo meio a meio, só não deixem de ter essa conversa, tá bom? Bom, a parte teórica fica por aqui. Vem cá que eu vou mostrar para vocês agora na prática como a gente monta esse orçamento. Vamos adotar aí o exemplo da Maria e do João. E acho até que nesse exemplo aqui fica mais fácil de vocês perceberem como fazer essa divisão. Se vai pagar metade, metade, se vai ter conta conjunta ou não vai. Gente, tudo isso não tem garantia de sucesso pelo método. O que tem garantia de sucesso é a forma e a consciência. Tudo que é combinado não sai caro. E na gestão financeira do casal é a mesma coisa, tá bom? Vem comigo aqui. Um beijo! Olá, meninas. Então, agora é hora da mão na massa. Eu vou passar com vocês aqui, vou compartilhar minha tela para mostrar para vocês a planilha que eu uso. Lembrando que essa planilha é um presente para vocês. Ela está lá no meu Telegram, tá? No Telegram do Instituto Sempre Valiosas. E o link está aqui embaixo no vídeo para vocês, tá bom? Como vocês podem reclamar às vezes que o vídeo está muito longo, eu vou tentar ser bem objetiva
E qualquer dúvida é só deixar nos comentários que eu respondo rapidinho para vocês, tá? O que é um erro muito grande quando a gente vai sentar para fazer o orçamento com o nosso cônjuge? É começar pelas receitas. Então, eu sugiro que vocês não comecem por esse grupo aqui, tá bom? Vocês vão descer e vão começar pelas despesas. Então, aqui, gente, vocês vão preenchendo o valor médio mensal. Ah, mas pode variar. Como eu falei, valor médio mensal. E o que é legal? Essa planilha, ela vai dar para você, por exemplo, vamos supor que se gaste R$ 1.200 de aluguel. Ela já vai te dar um impacto no ano. Porque sempre quando você vê o orçamento anual, principalmente para quem tem renda variável, é muito mais efetivo qualquer tomada de ação, qualquer ação de corte ou redução, ou mesmo quando vai aumentar, eu quero, sabe aquelas coisas? Eu vou assinar mais esse aplicativo, eu vou aumentar a net, né, ou o pacote de dados da internet, pode ser fibra, etc. E a gente fala assim, mas é só mais X por mês. Quando coloca isso na visão anual, você tem um real impacto do seu orçamento. Então, aqui 1.200, e o que é legal nessa planilha? Você pode colocar como que isso afeta o seu caixa ou o caixa de vocês no mês. Então, vamos supor que o aluguel seja pago toda a primeira semana do mês. Então, aqui, ó, R$ 1.200, vamos supor que seja na primeira semana. Aí, depois vem condomínio, eu vou colocar mais R$ 700. O IPTU, eu não pago IPTU todo mês, eu pago a taxa anual, tudo bem. Pega lá o valor do IPTU, vamos supor que seja R$ 1.600 por ano, vai dividir por 12 para ter o valor médio mensal, tá? O IPTU eu pago uma vez só por ano, então não tem cálculo da semana. Não tem problema, coloca aqui na primeira semana, se não vai afetar. Isso aqui é para ajudar vocês a não ficarem com déficit de caixa, ou seja, saldo negativo na conta durante o mês. Por isso que é legal ter essa visão de gastos durante a semana. Aqui nessa coluna vocês podem já colocar o comentário. Por exemplo, aluguel nós vamos dividir em 2, ou vai ficar para o marido, ou vai ficar para a esposa, tá? E aqui é muito importante, eu não trabalho no método com despesa fixa e variável. Eu trabalho com o que é essencial e o que não é essencial. Porque, por exemplo, uma conta de energia, ela é variável, mas ela é essencial para vocês viverem. Então, para a gente calcular a reserva de oportunidade, eu tenho um vídeo aqui falando, né? Não vale reserva de emergência. Para a gente calcular a reserva de oportunidade, eu sempre deixo o que é essencial ou não. O aluguel vai ser inteiro essencial, coloque o valor aqui. O condomínio inteiro essencial, coloque o valor aqui. O IPTU também não tem como fugir, né, dessa média mensal. Outra coisa, a energia elétrica, vou ter que colocar, claro, vou assumir que seja R$300 e que se pague ela de repente na terceira semana do mês, tá? Aqui vocês vão preenchendo. Por exemplo, custos com outros imóveis, reforma, manutenção e jardineiro. Vamos supor que vocês morem numa casa e vocês gastem R$250 por mês com esses dados. Numa emergência, se todo mundo parar de receber grana, né, tirar a receita do mês, vocês conseguem, vocês mesmos, fazerem esse trabalho, não precisa contratar um terceiro. Então, ela não é essencial, deixa zero aqui, tá? Um exemplo que eu sempre gosto de dar, quando a gente vem aqui, tá tudo por grupos, tá, gente? Então, comunicação, alimentação. Então, por exemplo, o supermercado, gasta-se R$1.000 por mês, é o que vocês estimam gastar. Na hora que apertar o cerco, a gente consegue mudar um pouquinho o tipo de alimentação em casa e de repente vai baixar para 800. Então, coloca aqui, essencial do supermercado, 800, tá? Eu vou no mercado toda semana, então vai ser 250 toda semana. Uma coisa importante, muito importante, que eu mesma sempre erro. As despesas, gente, sempre colocar em valor negativo, tá? Sempre, 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 sempre. Porque essa planilha, ela está preparada para fazer o saldo de quando vocês vão investir. Então, sempre colocar valor negativo para as despesas. Tem um lembrete aqui, ó, preencher saídas como negativas, entradas como positivas. Mas a tia Lisa mesmo, muitas vezes, esquece disso. Aqui pode ficar positivo, não tem problema. Então, aqui, né, menos R$1.000, aqui menos 250, aqui vamos supor que seja 250 toda semana, tá?
Bom, gente, aqui tem feira, padaria, lanches e snacks. Eu recomendo que vocês façam mais detalhado. Não deixa tudo em outros, porque qualquer ação que precisar tomar para a gestão financeira do orçamento de casa, quanto mais detalhado tiver, melhor, tá? Os dados de transporte, saúde, plano de saúde, se vocês pagam, se recebe da empresa, não precisa colocar. Dados pessoais, então aqui, ó, vestuário, calçados, acessórios. Lembra que eu falei daquele valor da mesada? Aquele valor da mesada, ele não vai ficar aqui. Aqui vocês vão deixar um valor para o orçamento familiar. Não quero, vestuário não vai entrar na conta do casal, cada um que se vira com a sua. Deixa 0. E aqui vai entrar o valor daquela mesada. Então, quanto que é o valor que vocês vão deixar para gastos diversos? R$1.000 para cada um, R$500 para cada um, então vai ser menos 1.000, porque é R$500 para cada um, tá? Isso aqui vai ser essencial ou não? Vocês vão decidir também. Educação, lazer, é muito importante ter aqui o dinheiro com lazer, porque muitos casais se perdem nisso, é um tal de, sempre sou eu que pago, sempre é você que paga. As taxas de banco, serviço de terceiros, para quem quiser ter assessoria financeira, né? Não tenho nenhum interesse em falar isso. Gastos com dependentes diversos, pet, ração. Outras despesas não pessoais, para quem ainda mistura PJ e PF, dá um puxãozinho de orelha, mas coloca aqui, porque às vezes tem lá um movimento no banco, vocês conseguem acompanhar. Seguros, aqui que é o pulo do gato, gente. Se vocês querem se tornar um casal próspero, eu recomendo vocês deixarem um valor dentro do orçamento de vocês que vai ser direcionado para investimentos. Mesmo que exista uma condição desigual e que um dos dois ganhe muito mais, mas pegue um valor para fazer a reserva de caixa de vocês, tá? Se tiverem dívidas, vão pondo aqui. E aqui, o fluxo de caixa, no caso, está dando aqui, ó, 4.000 pelas despesas que eu coloquei, né? 4.583. Agora é a hora que vocês vão ver quanto que cada um vai contribuir para isso. Então, aqui nos comentários foram colocando o nome lá do João e da Maria, ótimo, já está definido. Se não, eu recomendo que coloque. Vocês têm duas opções, ou fazer com toda a receita do casal, vem para essa planilha, e aí vai aumentar o valor de investimentos, ou vocês estipulam que esse é o valor de receita da casa. Se o João ganhar um tanto a mais e quiser fazer outras coisas e a Maria estiver de acordo, tudo bem. Se a Maria ganhar mais do que o necessário para contribuir na casa e quiser aplicar o dinheiro em outro lugar, tudo bem também. O importante é que vocês saibam quanto da receita precisa ir de cada um para o valor do orçamento da casa. Aqui embaixo, ó, é onde vai somar o valor do essencial que vocês foram preenchendo, a quantidade de meses que vai construir a reserva de oportunidade, tá? Então, no caso aqui, a gente está colocando 12 meses, mas cada um tem a realidade. Geralmente, quando a pessoa tem uma estabilidade muito grande no trabalho, eu recomendo que seja só 6 meses. Também não adianta ser muito baixa, mesmo que você tenha toda a estabilidade do mundo, porque lembra que eu falei? Isso aqui é uma reserva de oportunidade, dinheiro em caixa para que vocês tenham ganhos e poder de negociação nas transações que podem aparecer. Amanhã ou depois pode aparecer um carro para comprar e tem dinheiro em caixa, a condição de negociação é muito melhor, certo? Eu vou subir lá, então aqui só voltando. Nós precisamos, para o que eu preenchi aqui, R$4.583, certo? Então, nós vamos aqui na receita. Eu vou colocar que a receita vai ser R$4.583, positivo. Se tiver 13º, ele vai entrar dividido por 12. Então, vamos supor que vocês tenham aí, somando o 13º, porque ali tem viagens, tem várias coisas, tá, gente, na categoria de despesas. E vocês querem deixar o 13º reservado para viagens. Aliás, é uma dica que eu dou. Sempre deixe o saldo do 13º para viagem, caso vocês não tenham condição de guardar todo mês. Então, o 13º, vamos supor que do casal seja R$10.000. Então, vai por aqui R$10.000 dividido por 12. E aqui vocês vão escrever, né? 5.000 de cada um, por exemplo. Aqui na receita, 4.583, 50% de cada um.
Ou, se for o caso, sei lá, vamos supor que o João é bem legal, né? 4.000 do João e 583 da Maria, tá? Vocês que vão escrever, gente. O importante é, vocês estão construindo um orçamento em conjunto e sabendo. Se tiver vale refeição, vale transporte, vale alimentação, eu recomendo que coloque nessa planilha de orçamento familiar e a despesa também, porque amanhã ou depois, se o João ou a Maria quiserem trocar de emprego, é importante que eles saibam exatamente o valor da receita para que eles façam uma decisão consciente, tá? Então, essa planilha, de novo, tá lá no Telegram, de presente para vocês, e vocês conseguem por aqui saber o orçamento de viagem do casal, saber o orçamento de reserva de caixa do casal, que é reserva de oportunidade, definir quem vai pagar o quê e não começar da forma errada, que é perguntando quanto você ganha, onde você enfiou o seu dinheiro, tá bom? Meninas, eu fico por aqui hoje. Se vocês tiverem qualquer dúvida, por favor, deixe nos comentários. Esse canal tá aqui para que vocês sejam verdadeiramente empoderadas, né? Como eu sempre digo, nada empodera mais uma mulher do que o conhecimento e a independência financeira. Que você tenha muito êxito nesse papo aí com o cônjuge, que vocês possam ter uma gestão orçamentária em paz em casa, porque a pior coisa é brigar por conta de dinheiro, tá bom? Um beijo grande, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.